Pode? Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Você está feliz com Jesus? Graças a Deus por esta manhã que estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor. Desde já nós agradecemos a sua participação, você que está em casa também nos assistindo, agradecemos. Fique até o final, porque temos certeza que hoje o Senhor tem uma palavra especial para o nosso coração. Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração, nossa oração desse dia inicial, e pedir para que o Senhor venha tocar aos nossos corações. As crianças que vão para a escola dominical, a entrada está pela casa ao lado, tá bom? Então, só enviar sua criança ali, vai com ela até lá, melhor, né? E você entra pelo portão principal da casa ao lado. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, por este tempo que estamos reunidos aqui em teu nome, Senhor. Venha neste dia aquecer o nosso coração para ouvir a tua voz, para entender mais da tua palavra, para compreender as verdades do teu reino. Se revela a nós nesta manhã, Senhor. Se revela a nós neste dia, Senhor, e transforma a nossa vida, Senhor, por dentro e por fora, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos receber os teus ensinamentos, Senhor. Possamos ter a nossa alma nesta manhã aquecida com a tua palavra e o nosso coração e a nossa mente transformados, Pai, pela tua verdade. Por isso, Espírito Santo, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos neste dia, porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e te louvamos, Pai, por termos a rica oportunidade de se reunir como a tua comunidade, aqui neste lugar, para exaltar e engrandecer o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, por gentileza. Meus irmãos, o nome desse curso, dessa lição especificamente de hoje, é Uma Vida Livre do Passado, Seminário de Cura Interior. Só recapitulando, na primeira lição nós entendemos sobre o propósito e o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Foi uma bênção, né? Semana passada nós falamos sobre a história e os valores da nossa igreja metodista. Qual é a nossa história? Quais são os nossos valores? O que a gente pensa? E hoje, na lição 3, nós vamos falar sobre o Seminário de Cura Interior, cujo título é Uma Vida Livre do Passado. Amém? Vocês já assistiram, não sei se vocês lembram, vamos fazer um quebra-gelo aqui, aquele seriado Túnel do Tempo? Vocês lembram desse seriado, não? Sim? Quem assistiu aí já esse seriado? Ele se deu por volta dos anos 60 e 70, e ele mostrava a experiência de dois cientistas que tinham um objetivo: se mover durante o tempo, né? Voltar ao passado. Não sei se você já disse com você mesmo: se eu pudesse voltar ao passado. Você já falou isso alguma vez? Eu já pensei isso várias vezes na minha vida. Se eu pudesse voltar ao passado, eu faria tal coisa diferente. Porém, nós vamos falar um pouco de passado. Você acha que o passado atrapalha as pessoas? Sim ou não? Não? Alguém acha que não? Alguém acha que sim? Que o passado atrapalha as pessoas? Às vezes o passado é bom, e a gente lembra com alegria do passado. Mas por muitas vezes a gente lembra do passado e isso produz alguma tristeza no nosso coração. Algumas marcas, isso traz dores para dentro de nós e muitas vezes o passado acaba nos atrapalhando. Olha só, Romanos 8, do 38 em diante, o apóstolo Paulo diz assim. Vamos lá. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem uma curiosidade nesse texto: a palavra passado, ela não aparece nele. E isso comprova para nós.
Obrigado, pastor. Isso, eu fico aqui de lado, né? Ok, muito obrigado. É bom até para eu poder estar mexendo aqui também. Isso. Vamos lá, dando continuidade aqui, meus amados. Então, a palavra passado, ela não aparece nesse texto. E isso, então, comprova que o nosso passado não define o nosso futuro. Porque todos os nossos pecados do passado já foram totalmente perdoados por Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todos os nossos pecados do passado já foram totalmente perdoados por Deus. Então, existem muitas pessoas hoje que estão presas ao passado. E elas não vivem o bem de hoje, o perdão de Deus. Elas não usufruem dessa alegria de uma vida nova com Deus, porque elas têm coisas antigas mal resolvidas dentro de si. Questões não perdoadas, lembranças ruins, lembranças destrutivas, porque o passado mal resolvido interfere em nossa vida no presente e pode comprometer o nosso futuro. O passado mal resolvido interfere com a nossa vida no presente e pode comprometer o nosso futuro. Isaías 43 e 25, o Senhor diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Sou eu que perdoa todas as tuas transgressões, tudo aquilo que você já cometeu e se arrependeu, e por amor de mim, por meu amor, Deus diz, por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Amém, meus amados? Estão aí conosco? Sim? Mas há duas formas da gente olhar para o passado, que são boas. A primeira forma, quando a gente lembra, como eu disse, das coisas boas. E quando nós nos lembramos das coisas que nos prendem e decidimos resolvê-las. Quando lembramos das coisas boas e lembramos das coisas que nos prendem e tomamos uma decisão, eu vou resolver o meu passado. Para terminar essa parte, o apóstolo Paulo, ele falou lá em 1 Timóteo 1, do 12 ao 15, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo, o apóstolo falando dele, era blasfemo, era perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois fiz tudo isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, neste dia, eu te convido a tomar uma decisão. Resolva o teu passado. Lembre do teu passado, dando glória a Deus pela transformação que no dia de hoje o Senhor fez na tua vida. Amém? E hoje o Senhor ainda tem muitas coisas especiais para fazer com a gente aqui nesta manhã. E agora, com grande alegria, e para nós é uma honra, eu gostaria de convidar uma pessoa que todo dia eu aprendo um pouquinho mais com ela. Meu pastor, meu discipulador, que todo dia ele me ensina e me mostra e me revela através da palavra de Deus as verdades para a minha vida. Então, com grande alegria, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, porque a gente tem o privilégio de ter aqui nessa manhã o nosso pastor Silmar Coelho. Amém. Deus te abençoe, pastor. Amém. Que a bênção e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém. Primeira coisa, querido, nós estamos numa o quê? Nós estamos numa o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fala, gente. Isso aqui é um culto? Não. O que é isso aqui? Uma escola. Numa escola, você está aqui para aprender. E você, para aprender, não pode ficar calado, tem que fazer pergunta. Se não entender alguma coisa, faz assim com a mão, eu vou parar e você pergunta. Porque não adianta você ficar aqui 1 hora ouvindo o professor e vai embora para casa com a dúvida. Tá bom? Tá bom, gente? Responde. Fala para o seu vizinho, você está acordado?
Oi. Então, responde. Veja bem, pastor Vinícius falou que nós não podemos ficar presos ao passado. É impossível você ir para frente carregando peso. Tem gente amarrado a situações, amarrado, aprisionado, oprimido por fatos que aconteceram, por situações que viveram, por experiências que eles tiveram. Às vezes na família, às vezes com o pai, às vezes com o vizinho, às vezes com um amigo de quando criança, coisas que não foram resolvidas. E tudo que é mal resolvido influencia a tua vida hoje. Por exemplo, você não pode ser feliz com um assunto inacabado no passado. Por que muitos casais separam? Eles separam porque eles não resolveram a vida. Tem gente que sai de casa porque não se dá bem com o pai, quer liberdade. Então ele sai de casa, mas ele não sai com honra. Ele não sai com honra. Ele não sai honrando o pai e mãe, e o pai e a mãe não saem honrando ele. Houve assuntos que eles não conversaram. Houve mágoas que eles não perdoaram. Houve dificuldades que eles não resolveram. Aí, como não resolveram, isso vai para o casamento, vai para a nova vida e vai influenciar o relacionamento com o marido, com a esposa, porque tem alguma coisa que não foi resolvida no passado. Não é por isso é que Jesus diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Então o que você tem que fazer com o pecado? Primeiro, você tem que crer no perdão de Deus. Vamos falar junto? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Primeira coisa, eu tenho que crer. Quando Deus diz que perdoa, eu tenho que crer que Ele perdoa. Quando Ele diz que apagou o meu passado, eu tenho que crer que Ele apagou. Quando Ele diz que agora eu sou nova criatura, eu tenho que crer que eu sou. Então, qual é a primeira coisa? Eu tenho que quê? Todo mundo fala, tá bom? Quem não falar, eu vou chamar para vir aqui à frente e falar sozinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Crer no perdão de Deus. Segunda coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, você tem que receber o perdão de Deus. Primeira coisa é o quê? Crer no perdão de Deus. Segunda coisa é o quê? Porque tem gente que crê que Deus perdoa, mas ele não recebe o perdão. Ele crê que Deus perdoa, mas toda a ceia ele confessa o mesmo pecado. Toda a ceia ele vem lá trazendo as coisas do baú. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ele não recebeu. Ele crê que Deus perdoa, mas não recebeu. E se eu crer e não receber, eu não sou perdoado, porque eu tenho que receber. Primeira coisa é o quê? Segunda coisa, receber o perdão de Deus. Terceira coisa, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Porque se eu tenho problema com alguém, eu tenho que perdoar esse alguém. Aí, quando alguém faz alguma coisa comigo, eu vou ensinar para vocês o que é que eu faço. Vamos supor que o nome de quem me machucou chama João. Tá bem? Ele fez uma coisa que me magoou. O nome dele é João. Na hora que eu vou orar, todo dia, quando eu oro, eu falo assim, João, eu falo alto. João, você está perdoado em nome de Jesus. João, você está perdoado em nome de Jesus. Aí depois eu falo assim, Senhor, eu perdoei o João. Então não deixe que nenhuma mágoa fique no meu coração. Aí depois eu falo assim, diabo,
O João está perdoado, você não vai botar nada no meu coração contra ele. Entendeu? Então, primeira coisa que você tem que fazer, crer no perdão de Deus. Qual é a segunda coisa? Receber o perdão de Deus. Qual é a terceira coisa? Perdoar. E a última coisa, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Por quê? Eu sou fácil de perdoar os outros, mas eu sou ruim de perdoar eu. Quando eu faço uma coisa, eu dá vontade de me pegar. Se eu pudesse, eu me pegava, me dava uma surra. Aí eu falo, como é que um homem desse, como é que você, pastor, 51 anos, como é que você que fez doutorado e conhece a palavra, fazer uma coisa dessa? Onde é que você estava com a cabeça, Silmar? Não é? Isso está na Bíblia, que a Bíblia, Paulo fala assim, dá vontade de eu esmurrar eu mesmo. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Vamos falar junto? Crer no perdão de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa. Receber o perdão de Deus. Terceira coisa. Perdoar os outros. E quarta coisa. Perdoar eu mesmo. Olha lá, lembrar das coisas boas. Olha o que a Bíblia fala, ó. O que fala no Salmo 103? Quem é que lembra? Quem é que lembra? O que fala assim? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não está lá? Agora, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, o que fala lá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ora, parece que a Bíblia está errada. O salmista fala para eu não esquecer. E Paulo fala para eu esquecer. Está errado? Não. É que o salmista está falando, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Lembrar de coisa boa. E Paulo está falando, esquecendo-me das coisas as ruins. Então, o que está ensinando é que você não pode esquecer o que é bom, mas tem que esquecer o que é ruim. Qual é o problema da gente? É que a gente vive lembrando o que é ruim e esquece o que é bom. A gente faz o contrário. Toda pessoa que tem problema com o passado é que ele não está obedecendo a Bíblia. Em vez dele esquecer as coisas ruins e lembrar do que é bom, o que ele está fazendo? Ele está só lembrando o que é ruim e esquecendo o que é bom. Eu fiz um curso de casais e eu mandei os irmãos colocarem, as mulheres e os homens, dei um papelzinho, falei, você vai colocar 2 defeitos do seu marido, da sua mulher, e vai, não, 2 qualidades e vai colocar 5 defeitos. Sabe o que acontece quando eu mando fazer isso? O pessoal lembra de um monte de qualidade e não lembra de muito defeito. Porque quando vai escrever, as qualidades são muito maiores do que. Aí a mulher fala, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é responsável. E aí lembra, ele é nervoso, ele grita. Mas a maioria, mas nós teimamos. Querem ver? Vamos fazer um exercício aqui. Quem é que tem uma coisa boa para lembrar do passado? Levanta a mão. Isso. Quem é aqui que pode dizer uma coisa boa que você lembra do passado? Você fica de pé e fala uma coisa boa. Vamos lá. O quê? A cura do câncer. Achou a dona Eunice. O que é, irmã Irma?
Isso. Irmãos, ó, eu lembro no inverno que o meu avô, a minha avó, tinha um fogão a lenha. E aí tinha um cantinho assim que eles colocavam a cadeira. Eu sentava naquela cadeira com os dois pés em cima assim, ó, que nem criança senta. E enquanto a vovó fazia o café, aquilo enchia. Aí aquele pãozinho feito em casa, umas rosquinhas de fubá. Né? O pedacinho da carne de porco com sal na chapa do fogão, aquele torresminho. Todo mundo não tem lembrança assim, hein? Lembrança assim, o meu pai rindo, o meu pai tinha um chulé, irmãos, uma coisa doida, mas era uma coisa doida, era um chulé horroroso. Mas não tinha jeito que dava. Aí o papai chegava em casa, a gente sentado assim vendo televisão, ele tirava a meia e colocava no nosso ombro, assim, ó, no meu ombro. Aí a gente ficava assim, mas tá um cheiro ruim aí. E o papai morrendo de rir. E os outros, mãe, tem alguma coisa podre aí. Até que eu descobri a meia do meu pai no meu ombro. E ele ria. Irmão, isso é uma lembrança boa. Lembrança boa. Agora tem gente que não lembra isso, só fica lembrando coisa ruim, não é? Olha, o meu pai foi converter no fim da vida. Eu não lembro nada ruim do papai, eu só lembro coisa boa. Só lembro coisa boa. Quando eu falo da igreja, eu só lembro coisa boa, não é? E olha, eu teria coisa ruim para lembrar. Quando eu fui pastor no Rio Grande do Sul, teve um presbítero lá que falou que eu fugi com o dinheiro da igreja e colocou na primeira página do jornal. Viu? O jornal, botou na primeira página do jornal. Eu vim para o Rio, para o retiro, a Janice estava grávida do meu primeiro filho, e ele disse que eu tinha fugido com o dinheiro e abandonado a mulher grávida lá e botou no jornal. Eu teria, se eu ficar lembrando disso, irmão, eu ficaria magoado. Né? Aí eu fui lá na igreja, lá, depois de 30 anos de aniversário, fui lá pregar, aí alguém veio por trás assim, ó, me pegou assim, bateu, aí falou, pode jantar comigo? Era ele. Falei, posso. Fui lá jantar com ele. Aí ele falou assim, eu trouxe o senhor aqui para lhe pedir perdão. Falei, meu irmão, eu lhe perdoei tem 30 anos, porque se eu não tivesse perdoado, eu não poderia ser o pastor que eu sou. Agora tem gente que fica amargurado, lembrando de coisas que prende, coisa que não resolve, e coisa, tira do baú, toda vez que briga com o marido, tira tudo do baú e vomita na cara, vomita. Meu irmão, quem vomita, fica bem da barriga. Quem recebe o vômito na cara, fica bem não. Vira para esse vizinho aí, ó, assim, ó, para de vomitar o passado, fala. Para de vomitar, não é? Aí, ó, olha só o versículo, olha o versículo. Sou grato, o que você é? Quer ser vitorioso, o que tem que ser? Sou agradecido por aquele que me fortaleceu. Quem é que me fortaleceu? Nosso Senhor, que me considerou fiel. Você era fiel? Você era? Não, mas Ele considerou você fiel, designando você para o ministério. A mim, que no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive o quê? Misericórdia, porque o que eu fiz na ignorância. Por exemplo, minha mãe, a gente não podia falar da mamãe quando eu era criança, porque ela me batia demais. Mamãe me batia, irmão, mas me batia. Qualquer coisa que meus irmãos faziam, quem apanhava era eu. Eu era o mais velho, tinha que tomar conta, apanhei de ferro, de borracha, de água, de fio de ferro, de tamanco, de vara, de bambu. O que tinha perto eu apanhava. Mas eu não tenho mágoa, irmão. Sabe por quê? Porque ela fez o quê? Ela fez o quê? Na ignorância. Ignorância. Tem gente que faz as coisas com a gente, não é porque é ruim não, irmão. É porque está na ignorância.
Está na ignorância. Então ela fez na ignorância. E eu, quantas coisas eu já fiz na ignorância? Na incredulidade. Mas transbordou a graça do Senhor com a fé. A graça veio com o quê? Graça, fé e mais o quê? Irmãos, eu tinha tanta coisa ruim, mas a graça, a fé e o amor transbordou. Em Cristo Jesus, eu agora sou nova criatura. Amém? Atos 19, 18 a 19, diz assim, ó, e vamos ler juntos, vamos lá. Então muitos vinham e confessavam publicamente as coisas mais que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. O que a Bíblia está falando, irmão? Primeira coisa, quando eles converteram, eles vieram publicamente confessar os pecados. Sabe por que muita gente não fica livre do passado? Sabe por quê? Quem é que sabe? Porque nunca confessa. Eu fazia, mas todo mundo faz. Eu era pecador, mas quem não é? Meu irmão, o único jeito de ficar livre é dizer, pequei, errei. É o único jeito. Errei. Vocês viram a confusão que está na internet entre o pastor Silas e o Pablo Marçal? Aí o Pablo Marçal pediu perdão para o pastor Silas. E o pastor Silas falou, você não está pedindo perdão. Porque ele pediu perdão 15 minutos. E meu irmão, quem pede perdão não perde 15 minutos não. Quando você fica falando 15 minutos, você está justificando o teu perdão. Quem pede perdão é assim, errei, me perdoa. Eu aprendi isso. Eu não justifico. Se o Palma chegar para mim e dizer assim, pastor, eu errei com o senhor, eu falo assim, Palma, me perdoe. Na hora. Não justifica. Quanto mais você tentar justificar, é sinal que você não pediu perdão, coisa nenhuma, é sinal que você não está arrependido, nada. Eu pequei, mas Palma, você também, né? Uma vez eu fiz uma reunião de culto interior, que nem essa na igreja, lá em Hermelino Matarazzo. Tinha duas irmãs da igreja que não se bicava. Não se bicava. E fala para o seu vizinho assim, ó, quem é crente não pode ter bico, não. Pode falar. As duas não se bicavam. Aí eu fiz uma reunião, preguei contra pecado e confusão. Fiz o apelo, as duas vieram na frente. Aí uma chamava Maria, a outra chamava Elza. Irmã Maria, irmão, eu quero pedir perdão, minha irmã Elza, porque eu falei isso dela. Eu falei. Aí a outra, eu também quero pedir perdão, irmã Maria. Minha irmã Maria me perdoa, mas a senhora não é fácil não, minha irmã Maria. A senhora só Jesus, né, irmã Maria? Mas a senhora também, irmã Elza, não é fácil não. Em vez de pedir perdão, é ficar acusando uma outra. Perdão não justifica. Olha lá, então eles pediram perdão. Segunda coisa que eles fizeram, quem é que sabe? O que eles fizeram? Segunda coisa. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os livros e trouxeram para queimar. Sabe por que tem gente que não fica livre do passado? Porque ainda tem coisa na vida que não queimou. Viu? Se era lá da macumba, tira. Ah, mas eu não posso tirar essa santinha aqui, porque era da minha bisavó, que deu para minha avó. E essa santinha aqui é da vovó. Meu irmão, quando a gente rompe com o passado, a gente tira tudo. Se tem lá um santinho lá, tira. Se tem uma medalhinha, tira. Se tem um quadro lá, tira. Limpa a casa, irmão, limpa a casa.
rompe com o passado, porque agora o Senhor é meu Deus, agora a minha vida é nova, e eu não vou ficar presa a mais nada que me atormentava e que não deixava eu dormir, não deixava eu ser feliz. Limpa tudo. Fala para esse vizinho aí do lado, tem alguma coisa na tua casa que ainda tem que limpar lá? Hã? Tem alguma coisa lá? Faz uma faxina lá e limpa tudo. Porque o perdão é a solução para o passado não resolvido. Hebreus 8:12. Leia aí, todos juntos. Porque eu perdoei tua maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Fala para o seu vizinho assim, se Deus não lembra, para que você está lembrando, rapaz? Fala aí, fala. Se Deus não lembra, para que você está lembrando? Irmãos, olha, pode ver, nesses 3 anos que eu estou aqui, eu nunca trouxe aqui na igreja uma ex-feiticeira. Eu nunca trouxe aqui um ex-gay. Porque eu não quero saber o que o cara era. Eu quero saber o que ele é agora. O passado foi perdoado. Aí o camarada é ex-gay, fica botando foto ali, quando ele tinha seio, ele vestido de mulher. Meu irmão, você acha que se eu fosse gay eu ia contar para alguém? Eu, hein? Eu ficava quietinho, rapaz. Eu vou ficar contando que eu era gay, que eu era feiticeiro. Meu passado foi perdoado. Ninguém tem que saber o que eu fiz, porque se Deus esqueceu, eu também vou esquecer. Fala para o seu vizinho aí, esquece de uma vez. Esquece de uma vez. Salmo 103, 3 e 4. O Senhor, leia lá. O Senhor perdoa quantos pecados? Quantos? Quantos? Todos. Eu não tenho um pecado que não foi perdoado. Viu? Todos. Até os que eu cometi ontem já estão perdoados. Porque antes de dormir, hoje quando acordei, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então eu não tenho um pecado para perdoar. Viu? Hoje na ceia eu vou tomar a ceia com o coração limpo, porque o Senhor perdoa quantos pecados? Todos. Todos. Agora, tem gente que fica toda a vida preso. Jesus ensinou, assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar. Ora, se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. Jesus conta uma parábola. Lembra da parábola daquele que devia muito? Ele devia 10 milhões de dólares. Meu irmão, 10 milhões de dólares. Se você devesse 10 milhões de dólares, significa, irmão, que você tem uma dívida impagável. Aí o rei chamou ele. Me paga o que deve. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu te pagarei tudo que eu devo. Aí o rei, que é Deus, falou, tá bom, pode ir embora. Depois você me paga. Ele saiu na rua, encontrou um amigo dele, que devia a ele 100 reais. Me paga o que deve. Ah, tem misericórdia de mim que eu vou. Não, paga agora. Porque se não pagar, eu te boto na cadeia. Botou o outro na cadeia. O Senhor soube, chamou ele de volta. Quer dizer que eu te paguei 10 milhões de dólares, eu te perdoei? E você não pode perdoar 100 reais? Pois agora eu vou te colocar na cadeia, na mão do verdugo, até que você pague tudo o que me deve. Quando é que ele ia pagar, irmão? Nunca, porque ele ia estar preso, como é que ia trabalhar? Nunca. Por que ele foi colocado na cadeia? Por quê? Porque a dívida era grande? Não, porque ele não perdoou.
E Deus colocou ele na mão de quem? Do verdugo, que ia torturar ele. Ah, pastor, mas hoje não tem verdugo. Tem. Você quer ver? Quando eu olho para aquela irmã, eu fico com falta de ar, asma. Quando eu olho para aquele irmão, eu me embrulho o estômago. Úlcera, gastrite, verdugo. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa doença que a gente tem é só porque não perdoa. Não dorme direito porque não perdoa. Tem dor nas costas porque não perdoa. Tem úlcera porque não perdoa. Tem dor de cabeça porque não perdoa. Tem asma porque não perdoa. Tem alergia porque não perdoa. Tudo porque não perdoa. Por quê? É castigo de Deus? Não, querido. É que quando você não perdoa, mexe no teu sentimento, mexe na tua emoção, e a tua emoção influencia a cabeça, influencia o estômago, influencia a saúde, influencia tudo. Então quer ter saúde, irmão? Perdoa. Quer ser feliz? Perdoa. Quer ser alegre? Perdoa. Eu perdoo fácil. Sabe por que eu perdoo fácil? Ah, porque o senhor é bonzinho, pastor. Não, senhor. Eu perdoo fácil porque eu já fui muito perdoado. Eu devia 10 milhões e Deus me perdoou. Então eu perdoo 100 reais, 1000 reais, porque se Deus me perdoou tanto, por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou perdoar? A falta de perdão nos coloca acima de Deus e debaixo de cadeias. Porque quando você não perdoa, você é maior que Deus. Porque se Deus perdoa, por que você não perdoa? Você é mais importante que Ele? E fica preso a cadeias espirituais. Preso. Não fique, olha aí, Colossenses 3,13. Vamos ler junto, todo mundo. Pergunta para esse vizinho aí, de vez em quando você fica irritado com alguém? Pergunta. Fala para ele assim, eu fico sim, eu fico. Irmão, nós vamos ficar irritados. O problema não é irritado. O problema é se você fica irritado e não perdoa. A Bíblia diz, não fique irritado. E perdoe. Se alguém tem motivo de queixa, pergunta para esse vizinho do lado. Você tem queixa contra alguém? Fala aí, você tem queixa contra a tua sogra? Fala. Você tem queixa contra o vizinho? Você tem queixa? Quando eu morava em Itaquera, tinha uma vizinha que lavava o quintal e ela vinha com a mangueira assim, ó, empurrando o lixo, ó. Deixava na minha porta. Todo dia ela lavava o quintal, porque aqui em São Paulo o pessoal tem mania de lavar a calçada, né? Não pode lavar, porque gasta água, mas o pessoal lava. Deixava o lixo lá. Aí a Janice falou assim, a vizinha deixa o lixo aqui todo na porta, todo dia. Aí antes que ela lavasse, falei, que hora que ela lava? 3 horas da tarde. Aí eu ia lá, lavava a calçada dela, tirava o lixo, lavava a minha. Quando ela ia lavar para botar o lixo, eu já tinha tirado tudo. Nunca mais ela fez. Meu irmão fica bravo, não adianta. Bota o lixo aqui, essa bruaca. Essa bruxa. Meu irmão, Jesus morreu por aquela bruxa lá. Jesus morreu por ela. Como é que eu vou ganhar ela se eu, em vez de abençoar a vizinha, eu fico amaldiçoando? O perdão não é um sentimento, o perdão é uma... Ah, pastor, eu não estou sentindo de perdoar. Não tem que sentir, irmão. Você tem que obedecer. Tem que obedecer.
Quer ver só? Aqui, ó. Vamos supor de novo que eu tenho problema com o Palma. Aí eu falo, Senhor, me dá amor pelo Palma. Eu queria tanto amar o Palma. Senhor, tira essa coisa ruim do meu coração do Palma. Senhor, me dá amor pelo Palma. Deus vai dar? Não. Se eu quero amar o Palma. Palma, eu posso sentar aqui do teu lado? Aí o pastor fala, dá a mão ao teu vizinho. Abraça seu vizinho. Palma, você quer tomar um café lá em casa? Palma, eu posso tomar um café na sua casa? Palma, vamos almoçar junto? Acabou, irmão. Aí você vai amar qualquer um. Porque amor, perdão, não é um sentimento, é uma decisão. Eu não tenho que orar para amar. Eu tenho que amar. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Eu não tenho que ficar orar para amar, eu não tenho que orar para perdoar, eu tenho que obedecer a Bíblia e fazer o que Jesus manda. Acabou. Se você tomar a decisão de perdoar, Deus vai te dar a graça de perdoar. Se você tomar a decisão de amar, Deus vai encher teu coração de amor. Na cruz, Jesus nos livrou de toda, perdoando nossas ofensas e nos levando a perdoar os que nos ofenderam. Se tem alguma coisa, alguém que te ofendeu, perdoa. Porque você nunca vai ser feliz se não perdoar. Outro dia uma irmã num culto, dá para orar pelo meu pai? Dá, sim, senhora. Por que a senhora quer que eu ore para o céu? Eu queria perdoar meu pai. Tá bom, chama seu pai lá. Não, ele morreu tem 30 anos. Meu pai do céu. 30 anos. Né? Eu, quando criança, morreu um cachorrinho meu, chamado Biriba. Que ele era preto e branco. E o Botafogo tinha um cachorro preto e branco chamado Biriba. Aí meu pai falou, bota o nome dele de Biriba. Biriba. Eu ia para a escola, o Biriba ia atrás. Quando eu saía da escola, ele estava sentadinho lá me esperando. Um dia o Biriba não apareceu. Eu tinha 6 anos. Aí fiquei procurando o Biriba. Biriba, Biriba. Aí, como o papai tinha um açougue perto, enquanto eu estava na escola, ele ia para o açougue, eu fui para o açougue. Pai, o senhor viu o Biriba? Aí o papai me olhou com um olhar esquisito. Aí falou, botaram veneno de rato aqui, umas bolotas, e o Biriba comeu. Morreu. Aí eu falei, cadê o Biriba? Aí eu falei, eu mandei o Zé enterrar ele. Falei, Zé, onde é que você enterrou o Biriba? 6 anos. Aí eu joguei ele no rio. Aí eu fui lá para o rio, 6 anos. Cheguei lá na ponte, fiquei olhando. Ele jogou o Biriba no rio, mas o rio estava seco, caiu numa ilhinha, numa ilhota. E estava lá. Durante 6 meses eu passava lá, todo dia olhava o Biriba se decompondo, apodrecendo, chorava. Mas o que eu fiz? Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Primeiro, Biriba nunca vai ter outro Biriba. E eu não posso querer ver o Biriba no outro cachorro. Tem gente que fala, não, eu não quero outro cachorro. Porque o Biriba, igual o Biriba nunca vai ter. Biriba era meu companheiro. Biriba me esperava na escola. Biriba. Não. Segundo, eu vou lembrar das experiências boas do Biriba. Não vou ficar lembrando do Biriba lá apodrecendo. Porque tem gente, irmão, que só fica olhando o passado, a coisa podre do passado. Tinha um mestre, um cachorro podre. Aí vinha um mestre com seus discípulos. Aí ele parou e falou assim, o que vocês veem nesse cachorro morto? Aí um falou, está podre. O outro falou, já cheira mal. O outro falou, está cheio de verme. O outro falou, que nojo. Aí o mestre olhou e falou assim,
Que dente bonito que ele tinha. Porque, irmão, você tem que ver em cada situação a coisa boa que Deus faz na situação. E olha, pode ter certeza, sempre tem algo bom em cada experiência. Aprenda com o passado, não mastigue o passado, não fique emburrado pelo passado. Aprenda o que o passado te ensinou, para você não errar de novo. Então, primeiro que você tem que fazer, primeira coisa é o quê? Diga lá, leia lá para mim. Primeira coisa é o quê? Renúncia. Toda doutrina, toda prática, todo objeto ligado ao passado, eu renuncio. Nada pode concorrer com a nossa fé em Cristo. Meu irmão, Deus, Ele aceita muita coisa, mas tem uma coisa que Ele não aceita. Ele não deixa ninguém tomar o lugar dele. Ele diz, a minha honra eu não dou a ninguém. Então você não pode ter nada na sua vida que você fica honrando mais do que o teu Deus. Será que Deus não é tão importante que você não pode abandonar aquilo? Ah, mas era da minha bisavó, a minha avó trouxe de Portugal. Não importa, Deus é maior do que qualquer coisa do teu passado. Renuncia. O Senhor quer 100% de nós, do mesmo modo como podemos contar com 100% dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, passos práticos. Primeiro, renúncia. Segundo, acerto. Se você ofendeu ou prejudicou alguém durante a vida, precisa resolver. Tem que resolver. Eu, quando garoto, eu trabalhava num entreposto. Não era, naquela época não era supermercado, era um armazém grande. Chamava Entreposto Nacional. Eu era caixeiro. Porque naquele tempo não tinha as coisas como hoje. Hoje o fubá é ensacado, feijão. Naquele tempo você ensacava tudo. Aí chegou um freguês, né? 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 3 quilos de batata, 1 quilo de banha, uma lata de óleo, uma lata de mais tomate, uma lata de leite ninho. E eu ia botando. Depois eu fazia a conta naquelas maquininhas que fazia assim, ó. Tanto. Aí ele só comprava comigo. Um dia eu fui no cinema, eu gostava de filme, fui no cinema. Na hora que eu fui pagar ele, ô menino, vem cá. Você não trabalha no Entreposto Nacional? Trabalho, senhor. Precisa pagar não. Pode subir. Pode entrar de graça. Legal. E eu todo bobo que ele deixava entrar. Aí eu já ia para o cinema. Posso entrar? Filme de 18 anos, eu tinha 14. Posso entrar no 18? Pode. Aí ele falava, senta na galeria para ninguém, o fiscal não te descobrir. Aí o bobo aqui vendo filme de 18 anos, de mulher pelada. Sabe o que ele estava fazendo, irmão? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava me sovando. Um dia ele chegou, pediu 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de batata, papapá. E eu, quando eu falei quanto era, ele esqueci a carteira. Eu posso voltar segunda-feira para pagar? E eu estava na mão dele. Eu não tinha caráter, eu não tinha maturidade, e eu não tinha coragem de dizer não. E eu não era dono da loja. Mas eu falei, pode. E ele não voltou para pagar. Mas no sábado ele voltou para comprar. E não pagou de novo. E todo sábado ele vinha comprar e não pagava. Até que um dia um colega viu, falou para o gerente. O gerente me chamou do escritório. Sem vergonha, cafajeste, ladrão. Eu só não te ponho no olho da rua por causa do respeito que eu tenho com teu pai.
mas vou chamar ele aqui, vou contar tudo. E eu chorando, 14 anos. 14 anos. Não sabia o que fazer. Eu levantava às 6 horas da manhã, porque eu entrava às 7, estudava de noite. E eu saía todo dia às 6 da manhã para trabalhar, e nunca mais voltei lá. Mamãe pensava que eu estava trabalhando, papai pensava que estava trabalhando. Eu ficava o dia inteiro rodando na rua, sentado numa praça. 3 meses eu fiquei assim, com vergonha, sem coragem de contar para ninguém. Até que um dia eu estava andando na rua lá, um irmão da igreja me viu, era diácono. Hoje, depois ele foi pastor Hilton Cabral, e depois ele já morreu. Aí ele chamou, ô menino, vem cá, você não é filho da dona Glória? Sou, senhor. O que você está fazendo aqui na rua? Você não estuda, não? Você não trabalha, não? O que você está fazendo aqui na rua? Aí eu comecei a chorar. Ele, por que você está chorando? Aí eu contei que eu tinha sido mandado embora, que eu tinha sido transferido de loja, mas eu não tive coragem de ir. Ele disse, eu sou gerente do supermercado Disco, foi o meu primeiro mercado de Petrópolis. Eu vou te dar um emprego. Mas você tem que perdoar. Aí eu voltei lá naquela loja, onde eu trabalhava. Chamei o meu colega, que eu fiquei com a raiva dele. Desgraçado, me denunciou, safado. Isso é amigo, coisa nenhuma. Chamei ele, chamava Jurandir. Jurandir, me perdoa que eu fiquei com raiva de você porque você me denunciou. Eu estava errado. Me perdoa. Chamei o gerente. O senhor me perdoa? Faz a conta quanto eu vou pagar tudo que eu devo. Aí fui lá no cinema. Cheguei lá e falei assim, ó, você me enganou, mas você está perdoado em nome de Jesus. Não deixei a mágoa no coração. Fala para o seu vizinho, já aconteceu uma coisa assim contigo? Né? O caminho é o quê? Qual é o caminho? Perdoar. Vai lá. Meu irmão, se você peca contra Deus, você tem que confessar para quem? Para quem? Para mais ninguém. Se você pecou no passado, você tem que pedir perdão e acabou. Porque tem gente que quando tem reunião de confissão, aí ele chega para a mulher e fala assim, eu adulterei. Há 20 anos atrás. Aí a mulher, com quem foi? Com quem foi? Que hora foi? Quantas vezes foi? Aonde foi? Meu irmão, 20 anos atrás está perdoado, você não confessa nada, pelo amor de Deus. Você confessa só para o pastor. Falar isso aí para a mulher, você acaba com o teu casamento. Então, pecou contra Deus, confessa para Deus. Pecou contra o irmão, confessa para o irmão. Se eu pequei contra o Pazini, eu chego para ele, Pazini, me perdoa. Você me perdoa, Pazini? Pronto. Agora não, um negócio de 30 anos atrás, vai confessar, no tempo que você nem era crente. Vai contar para a mulher que teve outra mulher. Porque tem pastor que obriga, não, tem que confessar tudo. Aí acaba com o casamento, é uma confusão doida. Então, se foi ofensa, peça perdão a Deus e também a outra pessoa. Se foi a dívida, Deus perdoou, meu irmão. Fala para o senhor, Deus perdoa a dívida, mas tem que pagar. Porque tem gente, eu estou perdoado, não preciso pagar mais nada. Não, se é dívida, tem que pagar. Está perdoado, mas tem que pagar. Não é? E olha, irmão, não é dívida grande, não. Tem gente que pede 1 quilo de açúcar para a vizinha, depois não paga. Pega a chave de fenda do emprego, traz para casa para consertar, depois não leva. Isso tudo são coisas pequenininhas que vai, entendeu? Vai ficando no caminho. Mas se você for a pessoa ofendida, é você que tem que perdoar. Terceiro, você vai fazer o abandono. A Bíblia condena.
Imoralidade, abandona. Viu? Adultério, abandona. Homossexualidade, abandona. Pornografia, abandona. Meu irmão, eu tenho mais de 1,5 milhão de seguidores. De vez em quando no meu Twitter, na minha rede social, aparece lá alguém que bota lá uma mulher pelada. Ele bota, eu quando abro vejo. O que eu faço? Bloqueio na hora. Botou palavrão, botou mulher pelada, botou coisa ruim, bloqueia essa pessoa na hora, eu não quero saber. Porque você olhar a primeira vez não é pecado. O pecado é, né? Por exemplo, você está no ônibus. Aí você vem uma mulher, senta na tua frente, você dá o lugar. Aí ela está com um decotão, daquele que você olha em cima e vê o pé. Aí, o que eu faço se isso me acontece? Ó, viro. Agora tem gente que está com o decote, ele aproveita o balanço do ônibus. Para olhar melhor. Né? A primeira olhada não é pecado. Pecado é a segunda olhada. Achar uma mulher bonita não é pecado. Né? Eu vejo uma mulher bonita e falo, glória a Deus, que mulher linda. Agora, se eu olhar ela bonita, eu fico, lá em casa. Aí pronto. Entendeu? Agora, olhar, não tem jeito de não olhar. Não é? Santo Agostinho dizia o seguinte, você não pode impedir um passarinho de pousar na tua cabeça, mas você pode impedir de fazer ninho. Né? Ninho não vai fazer. Então, o pecado chega, mas não fica. Tem que abandonar o pecado. Nós cristãos não admitimos preconceito, discriminação ou violência contra alguém que tenha optado por um caminho contrário à palavra. Nossa missão é amar, mas isso não quer dizer que eu tenho que aceitar. Não é? Eu tenho que amar, mas eu não tenho que aceitar. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Diga, Pazínia. Dá para ele aqui. Você falou do perdão da pessoa, né? Sim. A pessoa fazer para perdoar a pessoa. Mas constantemente, porque a palavra diz, perdoar 7 vezes, né? 70 vezes 7. É. Mas o camarada continua fazendo a mesma coisa. Chega o mês, ele faz a mesma coisa, vai fazendo aquilo constantemente, vai perdoando ele constantemente. Você entendeu? Até quando vai ficar essa pessoa fazendo essa coisa sobre a gente? A Bíblia diz, se possível, enquanto estiver com você, tenha paz com todo mundo. Chega uma hora que a paz não está em mim. Eu perdoo, mas não quer dizer que eu tenho que conviver com ele. Por exemplo, a minha sogra, ela tem uns parentes. Aí, toda vez que ela ia lá visitar esse parente, eles criticavam o meu sogro. Meu irmão, meu sogro é um santo. Meu sogro é um santo. Meu sogro não tem boca para nada. É um homem de Deus, um homem íntegro. Mas toda vez ela criticava. Aí um dia ela chegou para mim, toda vez que eu vou lá na casa da fulana, eu me aborreço, porque elas criticam o Rufino e mexem com o Rufino. Aí eu falei, para que a senhora vai lá? Meu irmão, eu não vou na casa de quem vai ficar me ofendendo. Está perdoado, mas ela lá e eu cá. Porque, olha, eu tenho que perdoar, mas eu não sou cavalo de Satanás, não. Vou deixar o cavalo montar, vou deixar o incrédulo montar, vou deixar ele me magoar a vida inteira porque eu sou crente? Não, senhor. Está perdoado, eu não tenho mal com você. Mas na sua casa eu não vou mais, não. É, que nem eu faço assim com a pessoa. Eu não tenho raiva dela, não tenho ódio, claro, não tenho nada. Mas ela lá e eu cá. Ela para cá e eu para lá. Exato, entendeu? Exato. Porque até quando a gente vai aguentar não, esse... você tem que perdoar, mas você não tem que aceitar que a pessoa te magoe porque você é crente. Isso não, gente. Uma coisa é a pessoa te magoar
e você perdoar. Outra coisa é você procurar o que o outro te magoe. Aí não. Você não tem que estar procurando. Deixa para lá. Entendeu? Ele lá, eu cá. Eu tenho um irmão, não é, que chegou para mim e disse assim: você tem que se consertar com fulano de tal. Falei, por quê? Porque você não tem um negocinho com ele. Eu não tenho nada contra ele. Mas tem o seguinte, você mudou, não mudou? Mudei. E ele mudou, não mudou? Mudou. Você carregou a mudança dele? Carreguei. Você ajudou ele a montar os móveis? Ajudei. Tua mulher, enquanto estava montando, cozinhou, limpou, lavou para a mulher dele? Lavou. Agora eu te pergunto, quando você mudou, ele te ajudou a carregar? Não. Ele ajudou a montar teus móveis? Não. A mulher dele cozinhou para tua mulher e ajudou a limpar? Não. Então isso não é amigo. Se a minha mulher ajudar ele a limpar e eu ajudar a carregar, ele tem que ajudar. Outra coisa, todo domingo nós almoçamos juntos, não almoçamos? Ele disse, almoçamos. Quem é que paga a conta todo domingo? Você. Você já viu ele pagar a conta alguma vez? Então isso não é amigo. Então eu respeito ele, eu não tenho nada contra ele, mas eu não quero a amizade dele, porque ele não é amigo. Amizade é uma via de mão dupla, é lá e cá. Meu pastor, então deixa para lá. O senhor falou ali da decotada, a mulher. Uma vez eu estava indo para a praia, estava eu, minha sogra, minha esposa e minhas filhas, né? Então ela não estava com decotada aqui. Aí ela pegou e sentou, né? Ela estava assim. Aí entrou um camarada, ela estava sentada. Eu falei, senta aqui, filho. Ela sentou, o camarada chegou e fez assim, ó. Ele fez assim. Aí o que você fez? Não, naquele tempo eu pesava 82 quilos, lutava boxe. Eu não gostei daquela atitude dele. Sim. Eu peguei, rasguei minha camisa e falei, você quer ver peito? Eu peguei a cabeça dele e taquei aqui. Peguei a cabeça dele aqui, então foi da estação Santana. Ainda bem que você parou de lutar boxe, hein? Até a estação Tietê, eu e ele trocando dentro do trem. Ele vinha, me abaixava, dava nele, botava, voltava de novo. Aí você perdoou ele já? Abriu, ele está correndo até hoje. Mas você perdoou ele? Eu fiz errado. Eu não fiz errado. Você tá aí. Irmão, uma vez eu vinha num shopping, tá vendo? Uma vez eu vinha no shopping, eu e a Janice, e aí tinha dois rapazes, até grandão, que cada moça que vinha, eles iam assim. Aí vinha outra, eles iam. Aí eu vi que eles vinham para o lado da Janice, que a Janice estava com a minha neta na frente. Quando ele via, eu passei na frente, fiz assim. Abri os dois para o lado e falei, essa é minha, meu chapa. E não quer dizer que você também... Ser crente, irmão, não é ser bobo. Ser crente não é deixar o pessoal abusar de você. Agora, você também não precisa dar uns cacete nele, que nem o Casino deu. Pastor, o rapaz era fortinho. Eu não tenho medo dele, eu vou pegar ele. Eu peguei e destruí ele. Ainda bem que Jesus te converteu, Pazini. Olha, irmãos, olha, vamos aproveitar. Ninguém aqui na igreja tenha nenhum entreveiro com o Pazini. Pastor Vinícius.